Quero convidar você que abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Esse tempo que estamos vivendo é um tempo em que, cada dia que passa, nós vamos sendo testados. É testada a nossa fé, é testado as nossas convicções, é testado o nosso comprometimento com o Senhor. E somos cada vez mais pressionados. Mas eu quero trazer para você, nesta noite, que é o que o texto nos traz, um apelo à perseverança. A nós perseverarmos no Senhor. E pensar que diante de tudo que nós estamos vivendo, aqui as coisas não terminam aqui, nessa vida. A nossa vida continua. A morte, ela é uma porta que todos nós vamos atravessar, e nós que temos Jesus no coração, vamos continuar, e vai continuar o melhor para nós. Todos os irmãos sabem que eu pedi meu irmão gêmeos, agora tem um mês e pouquinho, e no começo foi muito difícil, ainda está sendo muito difícil, dá muita saudade, a gente lembra muito, a gente conversava todos os dias, né, irmãos gêmeos, univitelino então, a gente se falava muito, a gente conversava muito, abriu muito o coração para o outro, mas Deus tem mostrado para mim que o Valtinho agora ele desfruta o que é melhor. Porque nós precisamos entender uma palavra de Paulo que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, que diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. A nossa vida não é aqui. Nós somos peregrinos em terra estranha. Por mais que nós possamos estar vivendo o que nós estamos vivendo, é claro que nós nos entristecemos, é claro que nós choramos e muito, né? E choramos por conta dos nossos entes queridos, amigos que estão partindo. Um pastor amigo nosso postou um dia desse que diz assim: os meus amigos estão morrendo. É verdade, estão voltando para casa. Nós que temos a esperança no Senhor. E eu quero trazer uma palavra de incentivo a você, uma palavra de esperança, uma palavra de perseverança. Confie no Senhor. O texto vai dizer exatamente isso. O texto vai dizer que é um privilégio para mim, para você, saber que nós somos de Deus. O Senhor nos escolheu, o Senhor escolheu você para servi-lo. E você pode e precisa ter essa esperança. Agora, essa esperança, essa convicção, sabe de onde vem? Vem de três ações de Deus. Ele faz através da oração, então é necessário que você ore a Deus, e tanto mais que você orar, tanto mais você precisa orar. Ler a palavra de Deus, porque é a revelação de Deus para nós, que vai nos trazer e vai ser guardada no nosso coração, e a gente, como o texto diz, nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é a palavra do Senhor. E claro, todo esse tempo que nós estamos vivendo também serve de instrumento para nos fazer cada vez mais próximos do Senhor. Então o texto que eu gostaria de ler com vocês, compartilhar, está em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19 até o verso 25. Mas nós vamos meditar do verso 22 até o 25, mas eu acho importante a gente ler a partir do verso 19, que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo.
Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Verso 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Pai Celeste, aqui está a sua palavra. Nos abençoa, Senhor. Anima os nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa nos mover na sua direção e que nós permitamos a ação dele na transformação da nossa vida, do nosso pensamento e do nosso coração. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Diante desse texto, irmãos, nós temos, como eu disse aos irmãos, privilégios, mas também temos responsabilidade. O cristão, ele está disposto a ele alguns privilégios pelo fato de sermos filhos de Deus, mas também temos também responsabilidades para com o Senhor, para com o nosso compromisso com Deus. Privilégio, aproximar-se de Deus. O verso 22 vai dizer: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Privilégio, aproximar-se de Deus. Nós podemos nos aproximar de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 8, vai dizer: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Privilégio, aproximar-se de Deus. Responsabilidade, ter um coração sincero. Privilégio, saber que nós podemos entrar na presença de Deus e que não estamos impedidos, uma vez que recebemos Jesus como Salvador e Senhor, e Ele sim, como Hebreus vai nos apresentar, como grande sumo sacerdote e que nos permite entrar na presença do Senhor. É um privilégio para nós, irmãos. Pense nesse tempo. Nós estávamos aqui em uma das alvoradas que nós temos e conversando com alguns irmãos, e nós pensamos, muita gente neste tempo tem vivido tempos de solidão, porque estão sozinhos. E quando estão naqueles lugares terríveis, nos hospitais, nas UTIs, estão só, e ali é só ele. Mas quando você tem Jesus no coração, o Senhor está contigo. É um privilégio poder nos aproximarmos de Deus. Mas temos também a responsabilidade de viver uma vida pura, de vivermos uma vida santa, de vivermos uma vida que procure cada vez mais buscar no Senhor andar em santidade. Buscar no Senhor andar em firmeza e convicção na sua palavra. Buscar no Senhor a purificação da nossa vida, com os nossos pecados perdoados, com os nossos corações purificados e pecando cada vez menos. Temos esse objetivo a cumprir. Temos o objetivo a cumprir de permitir que o Espírito Santo limpe o nosso coração, limpe a nossa mente, limpe a nossa fala, limpe os nossos sentimentos, limpe os nossos pensamentos, para que nós possamos nos aproximarmos de Deus
com um coração genuíno, um coração sincero, um coração purificado, mãos limpas, perdão, pecados perdoados, e podemos estar então na presença do Senhor. Privilégio, nos aproximarmos de Deus. Responsabilidade, aproximarmos com plena fé, convicção na palavra do Senhor. Nós precisamos saber que nós temos, como o texto mesmo vai dizer, o verso 22, estar na presença do Senhor com plena convicção de fé, tendo certeza que a nossa vida está segura no Senhor Jesus. Nós não estamos dizendo que o crente é fácil viver o que nós estamos vivendo. Como todo mundo, nós sofremos, mas nós temos a esperança das promessas de Deus que estão na sua palavra para as nossas vidas. E creio que a maior delas, como Hebreus vai dizer, é que o Senhor declara que Ele nunca nos deixará e jamais nos abandonará. É por isso que nós podemos nos aproximar de Deus com fé, sabendo que Ele está cuidando de cada um de nós. Aproximar-se de Deus com os corações purificados, isso é um privilégio, responsabilidade, ter comunhão com Cristo. E isso significa que ter comunhão com Cristo devemos ser, então, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E aí sim, nós podemos ter comunhão interior, é algo que move os nossos corações, é algo que nos traz paz, porque uma vez que nós estamos em Cristo, nós temos a paz que para em nosso coração. Mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades, mesmo enfrentando doenças, mesmo sofrendo luto, nós temos paz no coração, porque sabemos que esse tempo vai passar. E mesmo que esse tempo demore a passar, o Senhor está conosco. Lembra-se de Daniel? Na cova dos leões, Deus fecha a boca dos leões. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Deus não impede que eles entrem na fornalha, que eles sejam jogados na fornalha, mas Deus está junto deles, dentro daquela fornalha. Deus está conosco no meio desse tempo difícil em que nós estamos vivendo. E nós podemos confiar e ter fé no Senhor. Em segundo lugar, nós temos que guardar a firme esperança. E aqui nós precisamos aprender privilégio, esperança, privilégio, guardar a palavra do Senhor, responsabilidade, estar firmes na palavra do Senhor. Aqui nós temos algo que nos mostra que nós precisamos andar na presença do Senhor sem vacilar. Não podemos vacilar nas nossas convicções quanto àquilo que Deus tem para cada um de nós, quanto ao propósito que Deus tem para nós. Nós sabemos que os tempos são difíceis, nós sabemos que a nossa vida, cada vez mais o inimigo vai usar toda essa situação para minar a nossa esperança, mas nós temos que ter bom ânimo. Jesus venceu esse mundo. Nós temos que ter bom ânimo, acreditar e crer e ter esperança, porque Deus tem prometido a cada um de nós que nos abençoará, e aqui nós precisamos ter essa firme esperança e declarar isso ao mundo. Meus irmãos, é nesta hora que nós temos que exercer a nossa fé. É nesta hora que nós precisamos mostrar às pessoas no Deus que nós temos. É nesta hora que nós temos que declarar às pessoas, enquanto as pessoas ouvem tantas más notícias, declare a palavra de Deus para elas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Devemos declarar a palavra do Senhor para elas, dizendo que o Senhor está conosco e não nos abandonará, que o Senhor tem um lar para nós, que o Senhor tem vida eterna para as pessoas.
nós precisamos declarar a nossa esperança, irmãos, não vacilando, não olhando para este mundo, não nos apegando às coisas deste mundo. E aqui o texto de Mateus 6,24 é muito claro: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou servir a Deus e às riquezas deste mundo. Você não pode ter a esperança só para esta vida. Deus tem algo melhor para nós. E mesmo que nós estejamos passando por lutas e dificuldades, temos que estar concentrados na palavra de Deus, deixando para trás tudo que pode nos amarrar. Sigamos para o alvo, que é o nosso Senhor. Este é o ensino que Paulo dá para nós, a cada um de nós. Em terceiro lugar, estimular o amor e as boas obras. Hebreus 13, do verso 1 ao 3 diz: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois praticando-a, e sem saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo. Aqui nós temos um privilégio: viver em comunhão e estender as mãos para abençoar a vida das pessoas. É um privilégio vivermos em comunhão com a igreja. É um privilégio vivemos em comunhão com os irmãos, mesmo nessa pandemia, que nós não podemos abraçar, não podemos dar aquele abraço de urso, aquele abacuque, né, que a gente gosta de dar aquele abraço. Nós não podemos, mas nós podemos, mesmo assim, estarmos ligados pelas reuniões online, pelos cultos online, de forma, nesse distanciamento, mas podemos ter comunhão. Estamos começando essa semana, cada homem um guerreiro. E nós ficamos conversando, brincando, batendo papo pela internet. E claro, a gente tem muita saudade. Nós oramos pedindo ao Senhor que nos permita estarmos juntos novamente. Sabemos que temos toda essa dificuldade, mas temos a oportunidade, o Senhor nos concede as plataformas aí digitais, a internet, para que nós possamos estarmos juntos virtualmente e podendo estudar a palavra, compartilhar a palavra, orarmos juntos. Isto é muito importante. É um privilégio poder vivermos em comunhão com os irmãos. Responsabilidade, amar os irmãos. Responsabilidade, fazer boas obras para que os nossos irmãos sejam abençoados. Isso é uma responsabilidade que nós temos e nós devemos aprender a desfrutar e a viver. E em quarto e último lugar, congregar com a finalidade de admoestar e ser admoestado. O verso 25 vai dizer assim para nós: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia. Irmãos, o dia da volta do Senhor se aproxima. Eu não tenho dúvida disso. E sei que você também não tem dúvida disso. E o Senhor está nos ensinando que neste momento nós não podemos nos afastar e deixar de reunirmos como igreja. Mesmo que não podemos estar aqui, temos que estar conectados juntos, em oração, clamando a Deus, buscando a presença do Senhor, nos fortalecendo uns aos outros, nos advertindo uns aos outros e fazendo com que nós possamos crescer na palavra do Senhor, dando esperança uns aos outros. Há esperança na presença do Senhor. E o que o Senhor está nos dizendo nesta noite é que nós podemos e devemos e temos responsabilidade de vivermos em comunhão e ajudar os nossos irmãos nas suas dificuldades. Hebreus 3,13 diz assim: pelo contrário,
Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Deixa eu dizer algo para você. Presta atenção. Não permita que o pecado, que o velho homem que está em você e que o diabo endureça seu coração. Não permita. Não permita que o seu velho homem comece a buscar as coisas do passado, ter saudade da vida de pecado. Não permita isso. Leve a sua mente cativa à cruz de Cristo. Acorrente ela. Submeta ela à palavra do Senhor. Submeta o seu coração à palavra de Deus. Não permita que este mundo possa envolver você e deixar com que você se torne novamente escravo do pecado. Não permita isso. Busque o Senhor, persevere, lute. Busque nós, pastores. Pastor, ore por nós. Pastor Neto está aqui, eu estou aqui, estamos aqui. Tenho certeza que se você ligar para o pastor Pedro, ele vai orar por você. Mas nós precisamos juntos, nesse momento difícil que nós vivemos, nos fortalecer em Cristo. E para isso é necessário nós perseverarmos. 1 Tessalonicenses 5, o verso 11 e o verso 14 diz assim: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E o verso 14: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Esse é o tempo que a igreja está sendo chamada a se levantar. Não é o tempo de recuar, é tempo de avançar, é tempo de fazer a obra do Senhor, é tempo de estender as mãos, orar e abençoar a vida das pessoas. É tempo de testemunhar e compartilhar o Evangelho. É tempo de mostrar a palavra do Senhor e a obra que Ele tem feito através da nossa vida. É tempo que mesmo em meio a luto, mesmo em meio a dificuldades, mesmo os nossos amigos, irmãos, entes queridos estarem internados sem esperança, é tempo de levar uma palavra de esperança. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que nós possamos perseverar na palavra do Senhor, entendendo que é um privilégio e responsabilidade nos aproximarmos de Deus, é um privilégio e uma responsabilidade guardar a palavra dele com esperança, é um privilégio e uma responsabilidade estimular o amor e as boas obras, é um privilégio e uma responsabilidade congregar com a finalidade de ajudar, fortalecer e trazer esperança àqueles que estão ociosos. Que Deus nos abençoe e que Ele derrame sobre nós a tua graça e o teu amor. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós queremos louvar ao Senhor, pedir que em nome de Jesus fortaleça o nosso coração, nos anime, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, que nós não venhamos a olhar somente para este mundo, mas que possamos fixar os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e que nós possamos, ó Deus, fortalecidos pelo Senhor, ajudar os nossos irmãos e levar uma palavra de esperança a este mundo. Abençoe meu irmão, Pai, abençoe minha irmã, abençoe os nossos amigos e amigas que estão participando deste culto. Fortaleçam seus corações. É que eu peço no nome de Jesus. Amém.